aguentar direitinho. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carmen Sibeli, sou monitora de culinária aqui no CIAP VGT e hoje faremos um prato que é super comum em todas as casas, mas a gente vai fazer de uma maneira diferente. Nós vamos fazer um arroz branco ou arroz à grega, bem prático na panela de pressão. Muita gente tem medo de trabalhar com panela de pressão porque a gente tem relato de vários acidentes. Mas o problema com qualquer equipamento que a gente for usar são as três coisas que a gente deixa de lado na questão de segurança, que é imperícia, imprudência e negligência. Imperícia é quando a pessoa não sabe, não viu o manual ou não aprendeu a trabalhar com o equipamento e aí ele insiste em usar esse equipamento e pode acontecer um acidente. Imprudência, quando a pessoa sabe lidar com esse equipamento, mas ele trabalha de forma aleatória, sem tomar os devidos cuidados. E negligência, quando você sabe que pode ter algum problema, alguma falha e mesmo assim você utiliza o equipamento. Então, o equipamento estando em perfeitas condições, né? Você usando todas as técnicas e toda a segurança, não tem problema de trabalhar com panela de pressão. Essa é uma panela de pressão das mais comuns que a gente encontra, que a tampa é encaixada na parte de dentro, ela tem o pino de saída e a válvula de segurança e a borracha que veda. Tá? Se a gente tiver com o pino limpinho, o equipamento de segurança em bom funcionamento e a borracha certinha, não tem por que ter problema. E se você colocar a capacidade da sua panela e não ultrapassar, você não tem problema nenhum. Essa panela ela tem excepcionamento para algumas pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora, ela vai ser um pouco mais difícil de trabalhar. E nós trabalhamos pessoas com todo tipo de deficiência aqui no CIAP, então justamente para essas pessoas ela é um pouco mais difícil para a gente conseguir acoplar com toda a segurança, principalmente se ela estiver quente no fogão e a pessoa tendo dificuldade em manipular. Esse modelo de panela de pressão, ele acaba sendo mais seguro porque a tampa dele tem um fechamento por fora, nós temos vários encaixes e ele tem um encaixe certo. Com esse encaixe a gente acopla essa panela, conforme a gente for fazendo eu vou mostrar como que ela funciona. E da mesma forma, ela tem válvula de segurança, ela tem a borracha interna e ela tem o pino, que nós temos que manter higienizado, tudo bonitinho, para não ter problema e também não ultrapassar a capacidade. Então, nós temos aqui o arroz. No caso, eu estou usando o arroz branco, mas nós podemos usar o arroz integral ou o arroz parboilizado. O arroz branco ele é polido, eles pegam o arroz que é integral e fazem um polimento e ele fica assim branquinho, que é o mais comum que a gente acha. O arroz parboilizado ele é pré-cozido, então o amido dele é gelatinizado. Então quando a gente vai cozinhar, o amido dele está dentro do grão, ele não vai soltar, então ele fica sempre solto. E temos também o arroz integral, que ele é o arroz que apenas foi descascado, então ele tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, os sais minerais, além do amido. O arroz branco ele é o mais pobre em nutrientes, então ele é só carboidrato, ele serve só como energia. Então ele vai ser aquele alimento bom para a gente comer um pouco antes de fazer as atividades físicas, né? Para poder ter energia e força para fazer essas atividades. Normalmente, as empresas que produzem o arroz, elas recomendam não precisar lavar. Antigamente o arroz vinha bem sujo, a gente precisava escolher, né? Vinha pedra, vinha sementes, vinham outros elementos estranhos que não eram só o arroz, então a gente precisava escolher. Tem quem ainda escolhe mesmo assim e eles recomendam não lavar. Eu ainda lavo o arroz, eu tiro a primeira e a segunda lavada porque eu prefiro dessa maneira. A água da lavagem do arroz eu reutilizo para molhar as minhas plantas, minhas orquídeas, ou para passar no rosto ou nas mãos à noite
que ajuda a minimizar as manchas da pele. O arroz tem ácido cógico e esse ácido cógico ele sai parcialmente nessa água do arroz e a gente pode reaproveitar essa água para usar nas plantas ou para fazer essa dicasinha de beleza. Então eu já tenho o arroz aqui que já foi lavado, tá sequinho. Se eu fosse fazer o arroz branco, seria só o arroz, os temperos que eu preferi, alho, cebola, sal. Aqui eu tenho um pouco de banha de porco e o óleo. No caso do arroz à grega, eu vou usar ervilha, cenoura e pimentão. Aqui eu estou usando, no lugar do pimentão, a pimenta cambuci. Para quem não gosta tanto do pimentão verde, vermelho ou amarelo, a pimenta cambuci ela não tem picância, não tem ardência e ela pode substituir o pimentão com um sabor mais suave. Então o tradicional do arroz à grega é ervilha ou vagem, cenoura e pimentão, de qualquer cor. Aqui eu estou acrescentando o milho para ter um coloridinho a mais. Tá? Então tradicional seria só esses 3 acompanhamentos do arroz. Em dia de festa a gente pode acrescentar uma uva passa no final, uma calabresa, uma carne seca e a gente vai complementando. Qual é a parte interessante dessa receita? A gente é padrão levar 20 minutos de cozimento o arroz numa panela convencional. Na panela de pressão a gente faz isso em 3 minutos. O processo de cocção é só 3 minutos depois que a panela chia. Aí a gente apaga o fogo, deixa ela descansando 10 minutos, mais ou menos o tempo que a panela perde a pressão. E você pode abrir a panela e você tem arroz soltinho, cozido no ponto, num tempo super curto e economizando muito gás. Ok? Aqui, como prometido, a tampa da panela com o fechamento externo. Ela também tem o pino externo. Ela tem a válvula de segurança, ela tem uma válvulazinha que indica quando a panela já pegou a pressão e ela tem a borracha de silicone por dentro para fazer a vedação e os encaixes. Veja como é muito fácil, até para quem pode ter algum tipo de tremida na mão, alguma coisa assim, é só encaixar e virar que ela já acopla. Vamos lá. A panela já está quentinha. Eu já vou acrescentar o arroz que já está sequinho. Se ele tivesse molhado, preciso fazer de última hora esse arroz, lavei, não tem problema, pode pôr ele molhadinho aqui mesmo, a gente vai secar ele aqui na panela mesmo. O arroz está aqui. A maioria das pessoas frita o alho antes, a cebola, os temperos. Eu prefiro fazer isso depois com o próprio calor que o arroz vai pegando, para que não tenha o risco do alho queimar e depois ficar um arroz manchadinho. Aqui eu acrescento a quantidade de um alho, um dente de alho e mais ou menos uma colher de sobremesa de gordura de porco. Acrescento aqui diretamente. E eu vou acrescentar o óleo. Você pode fazer com óleo, só sem a banha de porco, ou pode usar manteiga ou margarina, azeite. E aqui a gente vai fritando esse arroz até que ele fique totalmente sequinho. A gente sente a diferença do arroz depois que frita. Para quem já faz arroz, sabe o que é isso que eu estou falando, dele ficar diferente do que é ele cru. Para quem nunca fez arroz, não tem o hábito, a gente vai sentindo conforme a gente vai mexendo que ele vai chegando no ponto. Se você percebe que o alho pode queimar, a gente pode abaixar o fogo também. E eu já coloquei a água aqui para ferver. Então, o básico do arroz na panela convencional é para cada xícara de arroz. Vocês sabem que eu sempre vou trabalhar com peso na medida, né? Nesse caso do arroz, a gente pode trabalhar com volume, então a gente pode fazer a medida em xícara ou em copo, ou a vasilhame que você preferir. Então, para cada medida ou para cada xícara de arroz, a gente vai medir 2 xícaras de água para a panela convencional. No caso da panela de pressão, a gente vai mudar a medida da água.
Então, para cada xícara ou para cada medida de arroz, 1,5 medidas de água. Então, convencional, 2 xícaras para cada xícara de arroz. Para a panela de pressão, para cada xícara de arroz, 1,5 xícara de água ou 1,5 medidas de água. A mesma medida que a gente usou para medir o arroz. Então, o arroz ele vai ficando soltinho e untado com o óleo e a banha de porco. Na mesma hora que eu ponho a panela para aquecer, eu já ponho a água para ferver junto. Mas mesmo que você esqueça a medida da água, a gente tem um truquezinho. Agora eu ponho sal, 1 colher de sobremesa de sal. Aqui eu coloquei 2 xícaras de arroz. Então 1 colher de sobremesa de sal para pessoas que não tenham problema com a pressão, tudo bem. Para quem tem problema de pressão, aí a gente ajusta esse valor para aquilo que a pessoa está acostumada. Mesmo botando outros ingredientes, eu não vou precisar alterar essa quantidade do sal, porque é pouquinha coisa que vai. Então, assim que eu percebo que o arroz já está do jeitinho que eu quero, bem fritinho, mas sem queimar, sem alterar a cor, aí eu acrescento os outros ingredientes do arroz à grega. Eu poderia parar aqui e já acrescentar água, mas eu vou fazer a grega, então vai 1 cenoura pequena, que ela pode ser picadinha ou ralada. Coloquei 3 pimentas cambuci, mas poderia ser pimentão, qualquer tipo de pimentão, meio pimentão mais ou menos. Aqui eu tenho mais ou menos 100 gramas de ervilha que é congelada e umas 2 colheres de sopa de milho, que pode ser o congelado, pode ser o in natura ou pode ser o milho em lata também. Então aqui eu vou misturando. Se você quiser o arroz com cor, a gente pode já começar a refogar essa cenoura assim que põe o arroz. Então ela vai soltando o beta-caroteno que tem e vai passando essa cor para o arroz. Se a gente quer o arroz bem branquinho, a gente coloca assim no final. Eu abaixo um pouquinho o fogo. Aqui eu já tenho a água fervente. Tem quem prefere a água fria. Ó, aqui eu já escaldo a minha colher. Acrescento a água. Qual é o truque para quando a gente não mede a água, quando a gente esquece a medida? A gente vai colocar acima do arroz mais ou menos 1 centímetro de água, tá? Vocês podem observar aqui, um pouco acima do arroz tem um dedinho, 1 centímetro de água. Aqui eu também poderia colocar açafrão, colorau, ervas finas, o que eu quisesse, calabresa, carne seca, linguiça. Ó, encostei aqui, girei, é bem fácil. Eu posso falar que é fácil para mim porque eu não tenho nenhum problema motor, mas para uma pessoa que tenha, é mais fácil do que uma panela de pressão convencional. Ela vai começar a soltar a pressão pela válvula de segurança. Eu aumento aqui o fogo e assim que ela trava, eu sei que ela tá com a pressão no ponto certo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abaixar o fogo e eu vou contar 3 minutos, pessoal, não é 5, não é 10, nessa hora a gente não pode atender o celular, não pode atender a porta, não pode ver o plantão do jornal, a gente precisa prestar atenção. Ó, a válvula subiu, eu abaixo o fogo e conto 3 minutos. Então, 3 minutos de fogo, assim que pega a pressão. Desliguei o fogo e a gente deixa alguns minutos até que a pressão acabe de sair. A gente deixa pausado, deixa ele quietinho lá. Quando estiver no finalzinho da pressão, a gente retira, abre com toda a segurança. Enquanto tiver pressão aqui, você não consegue abrir nem essa tampa e nem a tampa da panela de pressão convencional. E esse é um perigo também. Também não é legal enfiar embaixo da água, ele vai dar um choque térmico e pode ter um acidente. Então o ideal é sempre deixar a panela de pressão
para perder a pressão sozinha. A gente quer ganhar tempo com a panela de pressão, mas a gente não precisa adiar tanto, né? A gente deixa a panela quietinha, não vamos adiantar, porque a gente já ganhou esse tempo de cozimento, vai ser mais rápido, então você não precisa querer tirar a pressão mais rápido do que ela sai. Só no finalzinho mesmo, como vocês viram que eu fiz. Tira a tampa. E o que aconteceu aqui? Praticamente o arroz absorveu o líquido, né? Ele hidratou, cozinhou com o calor, os legumes cozinharam no tempo certo. Quanto maior o pedaço, mais vai demorar um pouquinho para cozinhar. Nesse ponto aqui, ó, eu só vou ter esse trabalho de soltar com um garfo, tomando cuidado aqui no caso da panela que é de teflon, né? Soltar e tomando cuidado para não desmanchar nem o grão do arroz e nem o legume. Aí eu venho depois com a espátula e vou soltando por baixo. Aí eu tenho aqui o arroz todo soltinho. E aí, quanto tempo eu deixar aqui, ele vai se manter aquecido enquanto eu faço os outros preparados do almoço. E ele vai se manter soltinho. Depois, quando eu abrir a panela novamente, eu vou precisar soltar novamente os grãos. E da forma que ele tá aqui, eu posso deixar ele esfriar e posso guardar numa vasilha, direto na geladeira. Eu posso guardar em potinhos, potinho plástico, e congelar ou manter na geladeira já fazendo a sua marmita. Ou podemos utilizar saquinhos, depois que ele estiver frio. Eu tenho esse saquinho aqui, que ele é um saquinho de prova para cozinha industrial, tá? Para quem trabalha em cozinha industrial, todo alimento que é feito a gente tem que separar 100 gramas e guardar num saquinho desse. A gente pode comprar esse saquinho em casas de embalagem, que ele tem um tamanho bom, ou aquele saquinho zip ou saco de congelamento, e a gente enche de arroz até a metade mais ou menos. A gente consegue amarrar e ter 2 porções de arroz tranquilo que a gente pode congelar, e ele fica bem facinho de organizar e armazenar no congelador. Então é rápido fazer o arroz, é prático, mas se a gente já tiver ele congelado para uma emergência, também é legal. Quando ele sobra também, para quem não gosta de comer o arroz que foi feito no almoço e comer ele novamente na janta, é uma boa opção. O que sobrou, você congela, e quando você descongela ele está como se ele estivesse fresquinho, não fica com sabor como se tivesse sido requentado, ok? Prontinho, o arroz já está no ponto certo, vocês podem ver ele bem soltinho no jeito. Aqui já preparei um pratinho com uma refeição. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem em casa, que vocês mandem a sua sugestão, a sua crítica, e até a próxima.